Botar para gravar. Então, semana passada a gente finalizou Mateus 10 e terminou Jesus falando sobre o envio, né, dos discípulos. Ele enviou os 12, a gente fez um estudo bem legal em Mateus 10 sobre cada um dos discípulos, quem eram eles, em quais passagens eles aparecem, alguns aparecem, outros mal são mencionados, mas foi muito bom a gente entender tanto do chamado de cada um como da trajetória, né? E Jesus enviou os discípulos. E aí o que aconteceu? No 11, começa a falar que depois de instruir os discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na Galiléia. Então, Jesus não mandou a comitiva dele para ele ficar descansando, né? Ele estava expandindo o ministério, expandindo a chamada do reino de Deus. Então, ele dividiu o grupo dele, espalhou os discípulos, mas ele mesmo continuou pregando. E aí, o que fala aqui? Que João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo. Então, esse João, quem é esse João? João Batista, não era discípulo de Jesus. Era o que veio antes de Jesus para preparar o caminho. Ele estava preso. Por que ele estava preso? Ele pregando, certa vez, ele falou sobre a mulher de Herodes. Essa mulher de Herodes tinha várias mulheres, né? A gente já falou sobre ele, era um homem muito mau. E uma das mulheres que ele tinha, que era Herodias, na verdade, ela era a mulher do irmão dele, que era Filipe. E aí ele casou com essa mulher e João Batista condenou isso. Ele falou assim: não é lícito para você se casar com a mulher do seu irmão. Isso está em Mateus 14 e está em Marcos 6 também, a menção desse episódio. Aí gera às vezes uma confusãozinha, porque só depois que vai falar sobre o motivo da prisão, só vai falar depois, porque quando fala da morte de João Batista, fala o motivo da prisão dele. E aí ele foi preso por causa disso. Na verdade, foi muito mais por causa de Herodias do que por causa de Herodes. Foi ela quem ficou com raiva dessas declarações de João Batista, porque apesar de Herodes ser mau, a Bíblia fala que ele temia João por causa do povo e até mesmo gostava de ouvi-lo. Isso está lá em Mateus 14 e Marcos 6 também, falando sobre isso. Então, João está lá preso, é uma prisão política, porque Herodes ele é um governador, né, romano, um representante de Roma ali, que estava naquele momento subjugando o povo, e Jesus pregando, João Batista tinha reconhecido que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, e ele esperava, assim como a maioria das pessoas, estava esperando o libertador. Que libertador? Queria fazer com que Israel fosse novamente uma nação forte, independente, que não era o que estava acontecendo, né? Eles estavam debaixo do domínio de Roma, e apesar deles não serem escravizados literalmente, eles tinham que pagar impostos altíssimos, eles eram restringidos na liberdade dele, então eles estavam ali debaixo daquele jugo, e aguardando a manifestação do Messias, que ia libertar eles desse governo terreno, era essa a expectativa. Então a gente tem que entrar no quadro onde João Batista estava, preso, político, esperando Jesus tomar o reino, e nada está acontecendo. Então começaram a surgir as dúvidas. E aí os discípulos de João Batista indo visitar ele, relatavam tudo que Jesus estava fazendo, e ele falou o seguinte, no 3, pergunta para ele o seguinte: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por algum outro? Por que começou o coração de João Batista a ter dúvidas? Por causa de toda a circunstância que ele estava vivendo. E é plenamente compreensível que realmente ele duvidasse. Poxa, eu estou esperando o Messias que vai tomar o governo. E de repente eu continuo aqui nessa prisão, tem alguma coisa errada. Será que eu me enganei? Quando eu falei que ele era o Cordeiro de Deus, quando eu falei que ele era o Messias? Então, a gente estudou isso em Lucas, e a gente falou muito sobre a questão de quando vem a dúvida, né? Aonde que a gente tem que se apegar? O que Jesus fez? Jesus demonstrou o poder do reino de Deus de forma irrefutável. Ele mostrou
cego vendo, surdo ouvindo, paralítico andando. E aí a gente focou muito lá em Lucas, falando sobre isso, que quando o nosso coração se encher de dúvida, a gente deve se apegar a coisas irrefutáveis que Deus fez na nossa vida. Existem coisas que Deus faz por nós que não tem como a gente ter dúvida. Existem coisas que a gente às vezes fala, será que foi mesmo? Não, acho que Deus me escolheu, não, acho que Deus não se importa comigo. Esses momentos são momentos de ataque na nossa mente. Mas existem coisas que não tem como duvidar. Uma pessoa que é curada, não tem como duvidar. Às vezes um sinal que Deus te deu, não tem como você duvidar. Você que viveu aquilo. Às vezes uma coisa que você falou só com Deus e aconteceu, não tem como duvidar. Então a gente focou muito nisso, de se apegar a essas verdades que são irrefutáveis. E hoje aqui eu queria falar sobre uma coisa, sobre essa questão do questionamento que João Batista teve, né? Ele teve uma revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas ele se achou num momento de dúvida, de questionar. Essa circunstância minou a certeza que João Batista tinha no coração dele. E aí eu anotei aqui para a gente falar, momentos de tribulação tentam minar a revelação que nós recebemos de Deus. Nessas horas, a gente precisa se lembrar que circunstâncias são passageiras, mas que que a palavra de Deus é eterna. Aquilo que Deus falou com você, que Deus falou na palavra dele, permanece para sempre. Mas a gente nunca sabe o caminho que a gente vai trilhar, e a gente vai passar por circunstâncias e momentos difíceis, mas a gente não pode permitir que isso negue a palavra que a gente recebeu de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Então, ele, ao ouvir os feitos de Jesus, ele envia os discípulos dele para visitar. E aí, o que a gente tem que pensar? Que não é problema a gente expor as nossas dúvidas diante de Deus. Problema é a gente conviver com elas e não buscar uma solução. João estava aflito com aquela dúvida e ele procurou uma resposta. Ou você resolve esses seus questionamentos, ou eles vão acabar derrubando você. Se você tentar conviver com a dúvida, uma hora ela vai te derrubar. Uma hora ela vai te vencer. Então, se existem questionamentos no seu coração, leva diante de Deus. Não tem problema nisso. E esses questionamentos, gente, eles são diferentes de incredulidade. É quando você pergunta para entender, para saber, e não para duvidar, não para se opor. A Bíblia mostra alguns homens de Deus questionando a Deus em situações que eles não entenderam. Hebreus 1 e 2, deixa eu ver aqui que agora que eu só anotei a referência. Vamos ler junto. Hebreus 1, o versículo 2 e 3. Não é Hebreus, não. Eu anotei coisa de Hebreus, mas é Abacuque, agora eu lembrei. Eu coloquei HB, mas não é Hebreus, é Abacuque. Abacuque era um profeta de Deus, é um livro que tem um nome muito estranho, mas está na Bíblia. No capítulo 1, versículo 2, ele fala o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que o Senhor me ouça? Até quando gritarei de violência sem que traga salvação? Ele estava questionando Deus, até quando? Eu estou orando e parece que nada acontece. Lá em Salmos, e aí esse tipo de oração a gente lembra muito de Salmos, né? Em Salmos tem muitas orações que Davi fez questionando Deus. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê que esse questionamento, ele não é fruto de uma incredulidade, mas ele é fruto de um desabafo, de um pedido de socorro. Deus, me ajuda a entender. Salmos 10:1. Davi fala o seguinte: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Deus não está longe, Deus está perto, mas naquele momento ele não estava ouvindo a voz de Deus, naquele momento ele estava se sentindo sozinho. Ele colocou isso diante de Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Salmos 22:1. Meu Deus, que foi a oração que Jesus fez. Por que me abandonastes? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia.
Então, é um momento de desabafo, um pedido até de socorro. Deus, me ajuda a compreender. Eu anotei também Gênesis 15:2, que é quando Deus fala com Abraão, que ia dar uma descendência para ele, e Abraão fala assim, ué, mas como é que isso vai acontecer? Porque eu sou velho, eu não tenho filho, o único herdeiro que tem na minha casa é um servo meu. Ele está perguntando. Então, a gente entender que a gente tem em Deus essa liberdade de conversar, de expressar os nossos sentimentos, de expor o nosso coração. Quando que esse questionamento ele é errado? Quando ele é proveniente de murmuração e incredulidade. E Deus conhece o nosso coração. Então, quando a gente tem esses questionamentos, que ele vem dessa dúvida, e essa murmuração, é nisso que a gente tem que ter atenção, porque aí a gente comete pecado. Lá em Números 14:3, fala de um tipo de questionamento que o povo fez lá no deserto. Quando eles estavam lá no deserto, passando momentos difíceis, eles questionaram o seguinte, está lá em Números 14, versículo 3. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Vê como é diferente o nível do questionamento? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ele quer que eu morra aqui? Ele quer que... Por que ele está piorando as coisas na minha vida, né? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor a gente voltar para o Egito? É quando a gente duvida de Deus, duvida da vontade dele. Então, quando a gente questiona para entender, não é ruim, é inclusive bom, porque senão se a gente conviver com a dúvida, uma hora a gente é derrubado por ela. Mas esse questionamento não pode ser fruto de incredulidade e nem de murmuração. Mas em todo caso, se você um dia questionou a Deus dessa forma, murmurando, ou deixando, ou passando por algum momento de incredulidade, existe um caminho, né? Existe o caminho do arrependimento, existe o caminho do perdão. Se em algum momento a gente questionou a Deus, duvidando dele, a gente precisa se arrepender disso, pedir perdão diante de Deus. E tem outras passagens na Bíblia também de pessoas que questionaram Deus dessa forma e depois pediram perdão. Perdão porque eu não entendi, perdão porque eu agi de uma forma tola. Então, existe esse caminho do perdão, mas vamos aprender a andar no caminho correto, né? Fugir disso, mas em todo caso, a gente tem um caminho de volta quando a gente verdadeiramente se arrepende. Ô, Nath, Oi. o Jó, aconteceu isso com o Jó, né? Isso. Ele estava naquele questionamento todo, confrontado pelos amigos, e foi onde ele caiu em si e se arrependeu. Né? E exclamou que ele conhecia só de ouvir falar, né? Exato. Você falando, citando, eu me lembrei. É ele mesmo, eu também, na hora que eu estava estudando, eu lembrei dele, porque ele faz vários questionamentos, né, para Deus e tudo, tenta se defender, e no final das contas ele se arrepende e reconhece a soberania de Deus, né? Jó é um livro muito difícil da gente entender, principalmente nos dias que a gente vive, né, que a gente está sempre buscando conforto, buscando coisas boas, mas a gente tem que aprender, né, com aquilo que está ali. E o que está ali, né? Mostrando que, ainda que todas as coisas não sejam tomadas, se a gente estiver com o Senhor, a gente vai ter tudo, a gente vai ter segurança, a gente vai ter um bom final. A Paty falou aqui, ó. A Paty. Aí eu não conheço, não. Desculpa aí, gente. Hashtag Bleia. Foi mal. Quem conhece a harpa cristã? Agora você vai ter que colocar o número do hino. Eu conheço. Você conhece o hino, Arlete? Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. O Senhor quer te dar vida santa. Aí, enfim, eu não sou do louvor, não, gente. Não me lembro, não, mas a harpa eu conheço. Muito bom, conheço alguns, poucos. Eu lembrei, foi do hino da Vitória, da Cassiane. Esse aí já é do meu convívio. Mas é isso mesmo, em vez de murmurar, louvar, né? Mas quando você quiser abrir seu coração, derramar seu coração diante de Deus, Deus é Pai, Ele vai acolher.
o seu coração, né? Nossa, Nath. Sim. Mas o pastor Felipe Parente estava falando de Jó esses dias, né? Que agora já terminou. E aí, realmente, cara, era uma coisa de louco você pensar assim, cara reto e estava sofrendo tudo aquilo. E como que, né, não ia murmurar? Era até difícil de julgar, né? E é complexo, né? Mas a gente vê o tanto que ele, apesar de não andar com Deus, ele tinha uma convicção, né? Que a mulher dele chegou, tem um monte de piada, gente, com essa mulher de Jó. A mulher dele chegou para Deus assim, amaldiçoa seu Deus e morre. E eu estou tentando lembrar da piada, eu acho que foi o Cláudio Duarte que contou, falando que o diabo fez tudo de ruim com ele, tirou tudo de bom que ele tinha e deixou a mulher viva. Era mais uma luta, né? E ele falou assim, olha, ele reconhecia que tudo vinha de Deus, mas era difícil passar por tudo aquilo, né? E depois Deus vem e recompensa ele, né? Então, quando a gente vê essas histórias, quando a gente for ver Oséias também, Oséias é um livro que a gente olha assim e fala assim, o que é isso? Tipo assim, Deus manda um profeta, um homem de Deus, casar com a prostituta, a mulher pinta e borda com ele, Deus manda ele ir atrás e tal. Então, assim, a gente vai ter que olhar para isso e tomar a lição de tudo isso, né? Às vezes a gente não vai entender tudo que está acontecendo, mas tomar a lição. E no caso de Jó, entender que Deus nos deu todas as coisas e a gente não tem o direito de reclamar. Mas quando a gente confia, a gente vai desfrutar das bênçãos dele no final de tudo, né? E aprender também com os amigos de Jó, que vieram cheios de teorias. Ah, você está passando isso por causa daquilo. Ah, porque você é isso e aquilo. Acusou ele de coisas que nem Deus tinha acusado. Então, aprender também com os amigos de Jó de que a gente não tem esse papel, não tem essa posição de ficar tentando dar resposta para coisa que a gente não tem resposta, né? Ficar tentando apontar o dedo para coisa que a gente não sabe que aconteceu. Então, tudo fica um aprendizado. E aí, o que Jesus faz? Jesus começa a demonstrar o reino de Deus, né? Demonstrar o que ele veio de fato fazer. Ele falou, anuncia. Lá em Lucas, fala que quando os discípulos chegaram, Jesus fez essas curas e esses milagres na frente deles e falou assim, olha, anuncia para João tudo que vocês têm visto e ouvido. O que Jesus demonstrou? Jesus demonstrou algo que está escrito lá em Isaías 35, no versículo 5 e 6. Isaías é um livro que fala muita profecia a respeito do Messias. E aí eu vou ler esse versículo aqui para vocês, que fala, é um texto messiânico, né? Quando a gente fala texto messiânico, é um texto que está falando sobre o Messias. Fala o seguinte, ó, então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervos e a língua do mudo cantará de alegria. Isso aqui era algo que era predito que o Messias faria. E o que Jesus mostra para João Batista, uma pessoa que conhecia a lei e os profetas? Olha, eu estou fazendo o que eu vim para fazer, o que foi dito que eu faria. E Isaías 61 também vai falar sobre o Messias, e é aquele texto que Jesus leu na sinagoga, né, um dia que ele se levanta, que fala o seguinte, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, para cuidar do coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, e aí vai falando tudo isso. Então, isso aqui fala boas notícias. A gente aprendeu o que é boa notícia. Boa notícia é evangelho. E aí é por isso que Jesus fala aqui, ó, no final do 5. Ele fala das curas, né, dos milagres, e no final fala o seguinte, as boas novas são pregadas aos pobres. Então, Jesus falou o seguinte para ele, olha, eu estou fazendo tudo aquilo que eu vim para fazer. Mas sabe qual era o problema? O problema era que João estava com expectativa de que ele seria o libertador de um governo terreno. E muitas vezes, gente, a razão da nossa decepção é porque a gente espera algo que nós achamos que vai acontecer, mas que não é o que Deus disse. E aí a gente fica naquela expectativa, porque Deus vai fazer, porque Deus falou isso, então isso quer dizer aquilo, e a gente vai conjecturando, e de repente aquilo não tem nada a ver com o que Deus falou. E aí a gente se decepciona. E aí a gente duvida. Então, Jesus voltou
João a origem daquilo que era, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não se apegar àquilo que Deus não disse que ia fazer e exigir que seja feito. Deixa eu falar um testemunho aqui, né? Eu acho que eu contei isso para pouquíssimas pessoas. E a gente já falou sobre isso aqui, que muitas vezes quando Deus fala com a gente alguma coisa, nos mostra um caminho, uma promessa, a maioria das vezes ele só fala o que vai acontecer, não como vai acontecer. Então, o que Deus falou para Abraão? Falou que ele ia ter um filho. Falou que ele ia ter um filho dele. Tá, o que tinha que acontecer no meio desse caminho? Não falou. Falou que o povo ia sofrer e depois ia voltar para a terra. O que ia acontecer nesse caminho? Ele não falou tudo. Então, muitas vezes Deus abre uma janela diante da gente, mas a gente não sabe o percurso. E por que isso, né? Eu não vou ter todas as respostas, mas uma das razões disso é para que o nosso coração permaneça confiando em Deus, mesmo diante de um caminho que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o final. E fé é isso, saber e permanecer confiando nesse final. Aí eu vou dar um exemplo, uma das coisas que já aconteceu, né? Uma vez eu estava num culto e tinha um pastor da Austrália lá no culto. E assim, eu tenho um sonho de morar fora um tempo, né? Do Brasil. Não sei quando isso vai acontecer, mas no meu coração eu tenho muita tranquilidade de saber que um dia vai acontecer. E aí eu estava nesse culto, era um pastor bem jovem lá da Austrália e tal. E aí comecei a orar e começou a vir no meu coração esse desejo e algo de Deus, assim, né? De, você vai passar um tempo fora e tal, sair de Brasília. E aí, o que estava acontecendo naquele período? Duas coisas. A gente estava procurando uma casa para comprar. A gente estava muito querendo mudar para uma casa, a gente já estava procurando, visitando casas. Aí eu falei assim, nossa Deus, mas e a casa? Aí ele falou assim, você abriria a mão da casa por causa de um propósito, né? Meu. Aí naquele momento eu abri mão da casa. Eu falei assim, não, Senhor, eu abriria a mão da casa. Tranquilo. Aí veio a segunda coisa, que era mais difícil. Eu tinha feito um concurso, eu estava esperando ser chamada naquele concurso, que já estava, tipo, um ano para vencer. E aí, na minha cabeça, o que eu pensei? Se eu sair do país para morar um tempo fora, eu vou perder o concurso, porque aí vão me chamar, eu não vou estar aqui. E aí, Deus falou comigo naquele momento, você abriria a mão do concurso por minha causa? Aí foi difícil responder. Mas aí eu disse, sim, Senhor, eu abriria a mão do concurso por sua causa. E aí eu saí dali com o coração assim cheio, eu falei, ai, Deus vai fazer alguma coisa, e a gente vai morar um tempo fora, e ainda tinha falado o prazo, que ia ser dentro de 2 anos, né? No mínimo em 2 anos isso ia acontecer. Nossa, aí eu fiquei, né? Aí o que eu fiz? Eu juntei o meu desejo com tudo isso que Deus tinha falado, que era o meu desejo, morar fora. Então, eu já concluí, já falei, conversei com o Thiago e tal, e vamos esperar. E o Thiago só ficou me olhando, assim, tá bom? E o que aconteceu? Passou um tempo, não aconteceu essa coisa de ir para fora, mas me chamaram para assumir a vaga nesse concurso que eu tinha aberto mão em outra cidade, que foi São Paulo, que é o lugar onde eu trabalho hoje. Aí me chamaram para esse concurso. E aí meu coração já não estava mais aqui em Brasília, porque eu nunca tinha pensado em sair de Brasília. Eu já tinha chamado, e aí é uma história até muito interessante, que a Joyce está aqui, né? Eu tinha sido chamada em 2015, né, Joyce? Acho que foi 2015. Eu fui chamada 2 Menina, nem lembro mais, mas foi um tempão atrás. acho que foi 2015, foi final de 2015, porque chamado Isso, dezembro de 2015, que eu assumi em janeiro de 2016, exatamente. Vocês entenderam a minha você não história quis com a Joyce. Acho que foi dezembro de 2016. Em novembro tinham me chamado, me ofereceram 5 cidades. Eu falei, o quê? Sair de Brasília? Jamais, para deixar minha família. Eu não imaginava esse quadro, nunca tinha cogitado. Aí, quando foi dezembro, me chamaram para ir para São Paulo. Eu falei, São Paulo de jeito nenhum, eu vou para São Paulo nunca e tal. E aí eu recusei o convite. É só fazendo um parênteses aqui, quem estava depois da minha vaga era a Joyce. E aí eu recusei, e aí a Joyce me achou, acho que no Facebook, entrou em contato comigo, aí falou, por que você não vai? O que aconteceu?
Aí eu fui falando com ela, né, da situação, falava, tenho um filho aqui, sou de Brasília, minha família é daqui, é muito longe e tal, não vou. E a Joyce morava no Rio. Aí eu comecei a botar pilha nela, né? Eu falei, menina, assume. Ela, mas é porque eu tô noiva aqui. Eu falei, seu noivo trabalha onde? Na Ana Maria. Eu falei, não, ele consegue transferência. Ela, mas eu trabalho aqui na... Eu falei, menina, vai, se der errado, você volta. Você tá aí do lado no Rio e tal. Eu falei com ela e ficou naquele papo. Aí, 2 anos depois, eu chego lá no Ministério Público e aí a Joyce me mandou um e-mail e falou, nossa, você veio. Então, só um parênteses para entender a nossa história. Você queria falar, Paty? Que eu vi você abrindo o microfone. E aí, só um parênteses para entender a minha história com a Joyce, né? Aí, desde então, a gente ficou muito amiga virtual e aí a gente foi se conhecer aqui em Brasília, pessoalmente. As duas morando em São Paulo, a gente só foi se conhecer aqui em Brasília num congresso que a gente veio da nossa área. E, enfim, e aí depois, quando eu cheguei em São Paulo, que eu estava com a vida estabelecida lá, eu entendi tudo que Deus tinha feito, né? Naquele dia que Deus falou que me levaria para fora e tudo, Brasília saiu do meu coração, então aquela coisa que eu tinha que ficar aqui, que não tinha condições de sair, que era minha família, eu nunca sairia, só se fosse, né, uma coisa muito grande, naquele momento aquilo no meu coração foi deixado. E também o concurso, que poderia estar se tornando um ídolo para mim, uma coisa de que, eu preciso e tal, eu também entreguei na mão do Senhor, e o Senhor me deu justamente aquilo que eu precisava. E aí, vamos voltar, porque eu estou falando todo esse assunto. Porque, às vezes, Deus mostra algo para a gente, mas não é muito claro tudo que vai acontecer, mas existe um propósito. E aí, às vezes, a gente se frustra por achar que vai acontecer aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas que não é o que Deus falou. Então, fica esse aprendizado aqui para a gente. E aí, no final, Jesus fala o seguinte, no 6, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Escandaliza, na nossa língua, tipo, ai, que susto e tal. Mas a palavra original de escândalo, escandalizar, significa pedra de tropeço. Então, o que Jesus está falando aqui, toda vez que vocês verem na Bíblia escândalo, escandalizar, está falando de pedra de tropeço. Tem uma parte que Jesus fala, maldito aquele que escandalizar um desses pequeninos, que fizer tropeçar. Então, toda vez que a gente vê essa palavra, ela quer dizer pedra de tropeço. Então, ele está falando o seguinte, feliz é aquele que não tropeça por minha causa, feliz é aquele que não se desvia por minha causa. Por quê? Feliz é aquele que entende que eu não vi na forma que o mundo esperava, eu não vi na forma de rei, em cima de um cavalo para dominar. Eu vi nessa forma humilde, mansa, para acolher os pobres. E feliz é aquele que consegue reconhecer a forma de Deus agir. Parei de falar, gente, porque agora eu entendi que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar lá no 18. Então, feliz é aquele que consegue perceber que o mover de Deus não necessariamente vai ser dentro daquilo que eu estou colocando, né? Que eu não tropeço na forma de Deus agir. E aí, enquanto os discípulos de João estavam saindo, Jesus começa a reconhecer diante de todas as pessoas a grandeza de João Batista. Quem ele era, para que ele tinha sido chamado. Então, no momento que Jesus confirma para João Batista que ele é o Messias, Jesus também está confirmando para João Batista quem João Batista era. Porque pensa comigo, se João Batista acreditava, ele mesmo falava que ele era a voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, e o Senhor era Jesus, a partir do momento que Jesus não é mais o Senhor, Jesus não é mais o Messias, João Batista também não era mais a voz que clama no deserto. Então, quando Jesus confirma a identidade dele, ele também confirma João como mensageiro que ia à frente do Messias, como aquele que é a voz que clama no deserto. Uma coisa, gente, tudo que Deus faz nunca finaliza na gente mesmo. Deus sempre tem um propósito maior, um propósito mais abrangente. Hoje eu recebi uma mensagem, quem me tem no Instagram viu que eu estou fazendo um estudo com as crianças sobre abuso, né? A gente está no Maio Laranja e a gente está falando sobre prevenção contra abuso de criança e adolescente. E aí,
uma das mães desse grupo me mandou uma mensagem hoje linda, falando que ela sempre orou pelos filhos dele, que ela tem visto os filhos orando, lendo a Bíblia, buscando no procedimento e tal, e veio dar o testemunho dela. E eu falei assim para ela, falei, que bom que você compartilhou, porque não é algo que Deus está fazendo na sua vida, é algo que Deus está confirmando na minha também, está confirmando, isso tudo é no âmbito da igreja que eu estou congregando. Então, está confirmando na visão da igreja, você vê como Deus faz, né? O fato da sua família estar sendo transformada, ele está fazendo algo em vocês, mas que atinge todos nós. Então, quando Jesus confirma que ele é o Messias, ele está atingindo não só a figura de quem ele era, mas a figura de quem João Batista é. A nossa identidade, ela está diretamente vinculada a quem Deus é. Quando a gente conhece Jesus, a gente conhece a nossa identidade como filho, como escolhido, como parte do seu corpo, como parte da sua missão. Então, muitas vezes a gente fica perdido na nossa identidade, em quem eu sou, para que eu fui chamado. Gente, a primeira coisa é a gente conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a saber quem nós somos. A gente começa a encontrar o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso lugar como filhos. Então, primeiro lugar, conhecer Jesus. E aí, a nossa identidade vai ser revelada e confirmada. E ele vai falar, o que vocês foram ver no deserto? Foi um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Foi um homem vestido com roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios e não no deserto. O que Jesus está mostrando aqui que a gente vai aprender? Eu vou fechar seu microfone rapidinho, porque está fazendo barulho da folha. Tá bom? Tá. O que a gente aprende aqui? Que Deus levanta pessoas improváveis em lugares improváveis. Deus, sendo dono de todo o universo, ele escolheu usar as coisas desprezíveis desse mundo para se revelar. Ele enviou Jesus como uma pessoa pobre, sem reconhecimento diante da sociedade, uma pessoa rejeitada. E a gente vai entender por quê ali no final do versículo 11, um dos porquês. Deus escolhe João Batista, manda ele para o deserto, manda ele para usar. E aí eu notei 3 características aqui de João que fazem dele uma pessoa desprezível para esse mundo. Ele estava no deserto, ele não tinha morada, não tinha casa própria, ele não estava nos palácios. 2, ele vestia vestes de pele de camelo. O camelo era considerado um animal impuro para os judeus, era uma coisa desprezível também, né? Um animal era usado como carga, tudo isso, mas a figura dele era meio desprezível. E aí João Batista vai e se veste com a pele do camelo, enquanto os verdadeiros sacerdotes da sociedade se vestiam com roupas muito finas. As roupas, gente, naquela época faziam parte dos tesouros dos reinos. Então, eles vestiam com roupas muito finas, com pedras preciosas. De repente, João Batista está ali vestido com pele de camelo e com cinto de couro que amarrava, né? E o que João Batista comia? Gafanhoto e mel, que também era uma alimentação muito pobre, muito acessível ali no deserto, mas sem luxo e sem refino nenhum. Então, a gente vê nisso que Deus escolhe usar essas coisas que são desprezíveis para o mundo, para revelar a glória dele. O valor do reino não é o valor desse mundo. João Batista era um profeta, e é o que Jesus fala aqui. Vocês foram ver um profeta? Sim. Vocês foram ver muito mais que um profeta. Isso lhe conferia mais valor e status do que as riquezas desse mundo. A nossa maior glória, a nossa maior riqueza está em conhecer a Deus, em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem um texto muito lindo lá em Jeremias 9, versículo 23 e 24, que fala o seguinte, ó. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem quiser se glorie nisso, em compreender-me e em conhecer-me, pois eu, Senhor, ajo com lealdade, justiça e retidão sobre toda a terra, pois dessas coisas eu me agrado. Estou falando assim, olha, sabedoria, força, riqueza, as coisas desse mundo não são glória nenhuma. A verdadeira glória está na gente conhecer a Deus
e fazer a vontade dele. Ser um profeta que fala a respeito das coisas de Deus é muito melhor do que ser um rei que fala das coisas desse mundo. A gente tem, e o livro de Mateus está o tempo todo puxando a gente, né, tirando a gente da terra, na verdade, né, tirando a gente dos valores desse mundo e mostrando para a gente o que verdadeiramente importa. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, e aqui fala que ele é o mensageiro que vai à frente para preparar o caminho do Messias. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. O que prepara o caminho até Jesus chegar nas nossas vidas é o arrependimento. A gente precisa se arrepender para ter esse encontro com Deus. Sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há relacionamento com Deus. O caminho que prepara para o Senhor passar, para chegar nas nossas vidas, para chegar no nosso coração, é o arrependimento. Esse texto, gente, está lá em Malaquias 3:1, que fala sobre o mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor. Mesmo João, tendo sido o maior dos profetas, e é o que Jesus vai falar a respeito dele aqui no versículo 11, e é uma coisa que eu queria ressaltar, né? João estava preso, e Jesus, mesmo ele estando preso, continuou ressaltando quem ele era. Então, as circunstâncias que ele estava vivendo não negou quem ele era. E a gente tem que entender isso em relação a nós, em relação às outras pessoas também. Então, apesar dele ter sido o maior dos profetas, ele é o menor do reino de Deus, porque ele desfrutava da antiga aliança, e a nova aliança que ela é estabelecida a partir de Jesus, ela é muito maior. Então, tudo que se desfrutou no Antigo Testamento jamais vai ser comparado àquilo que vai ser desfrutado a partir de Jesus, porque a partir de Jesus, a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, não fazendo as pessoas profetizarem no momento, ou serem em um momento cheias do Espírito Santo e fazer algo da parte de Deus, mas nós temos a condição de andar no Espírito e de ser conduzida por esse Espírito a todo momento. E é por isso que fala, né, que ele é o menor do reino, porque ele estava ainda na antiga aliança. A nova aliança foi inaugurada a partir da ressurreição de Jesus e do envio do Espírito Santo. E ele vai falar o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Algumas traduções vai estar escrito violência, e o sentido dessa palavra quer dizer esforço, zelo, fervor. É uma coisa que a gente busca muito, busca com muita vontade. Então, a partir de João, que começa a ser ministrado esse caminho para o reino. E as pessoas querem chegar, querem alcançar. E quem se esforça, quem se coloca nesse lugar de querer viver isso com muito fervor, com muita dedicação, essas pessoas vão conquistar o reino de Deus. E a conquista desse reino, a gente já falou, começa no arrependimento. A partir de Jesus, o reino de Deus foi aberto. E se entra nesse reino aqueles que se esforçam, né? Aqueles que buscam viver uma vida santa, uma vida diante de Deus, crendo em Jesus. Mas não é um esforço carnal, tá, gente? É um esforço de uma decisão. E não é o nosso esforço que nos garante, o nosso esforço, esse esforço carnal, que nos garante a entrada no reino, porque isso é pela graça. Mas o que é pela graça? A possibilidade da gente entrar ali. Como que a gente entra? Andando nesse caminho que Deus planejou para nós. Ok? Os profetas profetizaram até João o que haveria de vir. Então, até João, de João para trás, estava se profetizando sobre aquilo que iria acontecer, né? Seja a partir da vinda de Jesus. A partir de João é o momento onde começa a se concretizar tudo aquilo que foi dito antes de João. Então, por isso que fala, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, até João foi profecia. Após João é o cumprimento da profecia, que é em Jesus. E aí, em Malaquias 4 e 5, a gente vai falar sobre essa história de João Batista ser o Elias.
Em Malaquias 4:5 vai falar sobre essa profecia que tinha, que o Elias viria antes, aqui, ó. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então, o que acontece? Quem era Elias? Elias era um profeta do Antigo Testamento que fez muitos milagres, que confrontou um reino mau, um reino idólatra que tinha, e ele não morreu, ele foi arrebatado. Que se acreditava? Que Elias voltaria, né? Pelo fato dele não ter morrido, Elias voltaria. Eu vi até escrito que eles deixavam uma cadeira reservada para Elias, acho que no templo ou na sinagoga, porque acreditava-se que ali era a cadeira de Elias e que ele um dia ia voltar para sentar ali. Só que o que está falando aqui não é o Elias literal. Inclusive, algumas religiões, né, que acreditam em como é que fala? Reencarnação, utilizam desse texto para dizer que a Bíblia fala sobre isso. Só que, por que não é isso? Lá em Lucas 1:17, vai explicar o que é esse Elias, que não é o Elias literal. E eu vou ler aqui para vocês. Lucas 1:17. Ele está falando sobre João Batista, né? Quando ele está falando com o pai de João Batista, que iria ter um filho e tal, e ele vai falando quem ia ser esse garoto, né? Aí no 16 ele fala o seguinte: fará retornar muitos dentre o meu povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo separado para o Senhor. Então, quando fala que João Batista era o Elias, não é porque ele é uma reencarnação de Elias, mas é porque no mesmo poder, no mesmo espírito que Elias se movia, João Batista também estava se movendo para trazer arrependimento e reconciliação do povo com Deus. Então, não é o Elias literal, mas alguém levantado no mesmo espírito, tá? Elias é um profeta lá do Antigo Testamento, eu acho que os relatos dele, eu tenho dificuldade um pouco com 1 Reis e 2 Reis, mas tá por ali. Vocês hoje acham mais fácil do que eu falando. E aí, Jesus vai falar o seguinte: a que posso comparar essa geração? Né? Aqui no final fala, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. A gente já falou sobre a diferença de escutar e ouvir. Então, quando a gente fala tem ouvidos para ouvir, ouça, é um entendimento profundo, não é só escutar. É um entendimento profundo que te leva a viver a prática daquilo que você escutou. E aí Jesus fala, o que eu vou comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça gritando umas às outras. Criança, Jesus está falando aqui de imaturidade. Muitas vezes Jesus elogiou as crianças, mas no sentido do quê? Da simplicidade, da entrega, da confiança. Mas existe algo errado em ser criança, um adulto ser criança. Deus espera que nós sejamos filhos maduros, com coração simples, mas que nós sejamos maduros. E quando Jesus fala aqui de criança, ele está falando de imaturidade. Então, o que eu vou comparar essa geração? São como as pessoas imaturas. E aí ele fala o seguinte, que elas falam o seguinte: a gente tocou flauta, vocês não dançaram. A gente cantou um lamento, vocês não se entristeceram. O que isso está falando aqui? De criança mimada, que quer que as coisas aconteçam da forma que ela está querendo naquele momento, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero e do jeito que eu espero. E aí, é isso que eu estou falando, que conecta lá com o início do que a gente comentou no texto. Então, pessoas imaturas, elas não reconhecem o mover de Deus, porque elas estão muito focadas na sua própria vontade. Elas estão focadas naquilo que elas querem que aconteça, da forma que elas querem que aconteça, e elas não conseguem enxergar a forma como Deus está se movendo, porque ela está focada em si, ela está olhando para si mesma. Naquilo que elas querem que aconteça e não no que Deus está fazendo. São pessoas que estão sempre focando no defeito, na falta, segundo a própria percepção dela. Ele fala o seguinte, porque aí veio João, que não jejua e nem bebe, que jejua, né, não come e não bebe vinho. E aí vocês dizem, ele tem demônio, porque ele não faz nada, ele vive isolado, tal, ele tem demônio. E aí vem o filho do homem comendo, bebendo, e vocês dizem, aí ele é um comilão e beberrão. Vocês já conviveram com gente assim, que tudo tá ruim? Que a pessoa sempre está focando no que está faltando, não, mas isso não tem. Mas aquilo não é. Não. Ele fala, gente,
foca no que tem, foca no que está acontecendo e não no que está acontecendo. Então, pessoas imaturas, elas estão sempre focando naquilo que falta. Olha para alguém e fala assim, não, mas acho que isso ainda é de Deus, não. Por quê? Porque não é o formato que ela espera, não está dentro da caixinha que ela preparou. Então, as pessoas não conseguem perceber o agir de Deus, porque Deus não se move de uma forma previsível. A gente já falou, Deus usa pessoas improváveis em lugares improváveis. Se a gente tenta colocar Deus dentro de uma forma que a gente criou, a gente vai se escandalizar, a gente vai tropeçar, porque Deus não está preso a essas formas, a esses parâmetros que foi a gente que estabeleceu. A maturidade se alcança com conhecimento, com experiências. Então, como é que eu me torno uma pessoa madura? Quando eu vou conhecendo, quando eu vou lendo a palavra, quando eu vou vendo a multiforme graça de Deus, a forma diferente que Deus tem de agir, de usar pessoas, e eu vou vivendo isso também, eu vou vendo que uma vez Deus agiu assim na minha vida, outra vez Ele agiu daquela forma. Quando eu só tenho um nível, né, de experiência, como é que eu digo? De realidade, eu acho que aquilo é a verdade. Lembrei de um exemplo agora que vai demonstrar isso, essa questão da imaturidade. Eu não sei se aqui tem alguém que tem só um filho. Isso é uma constatação do que aconteceu comigo aqui em casa. Eu tenho um filho mais velho, o filho mais velho tem 10 anos, Matheus. Quando a gente teve o Matheus, a gente queria ser os pais perfeitos, né? E queria ter o filho perfeito. Então, a nossa verdade era aquilo que o Matheus era. Então, se eu disciplinava o Matheus e o Matheus se corrigia, eu falava, aí, tá vendo? Os que são mal educados é porque o pai não faz nada. E aí eu fazia A com o Matheus e dava B, aquele era o meu senso de verdade, porque era o único parâmetro que eu tinha, né? Eu era imatura. E aí a gente teve outro filho. Veio a Rebeca. Quando veio a Rebeca, a gente descobriu que 1 mais 1 não é 2. A gente descobriu que você pode fazer a mesma coisa com uma pessoa e com outra pessoa ter resultados diferentes. E a gente descobriu que a gente não tinha a verdade. A gente descobriu, inclusive, que tudo aquilo que às vezes a gente cobrou do Matheus, foi duro com ele porque a gente queria que ele fosse o certinho, estava produzindo muitas vezes um comportamento certinho, mas aí quando veio a Rebeca, a gente viu que, na verdade, a gente estava criando uma pessoa até intolerante, porque ele não era tolerado, né? A gente não deixava ele nem desviar um caminhozinho, porque a gente achava que aquilo era bom. Mas aí, quando ele teve que ter paciência com a irmã, a Rebeca, nenenzinha, espirrava, ele falava, ela cuspiu em mim! Não, mas não cuspiu e tudo, mas por quê? Porque o que foi passado para ele foi aquilo. Entendeu? E a gente achando que estava no ápice da nossa perfeição da criação, a gente descobriu que não estava. Isso é o quê? Fruto de maturidade, porque a gente não tinha experiência. E a gente começou a agir daquela forma sem considerar outras coisas. A partir do momento que a gente foi adquirindo experiência, e não necessariamente essa experiência tem que vir com o segundo filho, às vezes eu posso aprender ouvindo de alguém, e posso estudar e tal, né, nesse exemplo que eu dei, mas com a experiência a gente vai adquirindo maturidade. Então, quanto mais você tem experiências com Deus, mais você percebe que Ele não vai se enquadrar sempre, não, porque Deus só faz se for assim. Gente, pensa uma coisa que não dá para falar. Então, lá em Hebreus 5, 13, 14, fala sobre essa sabedoria que se alcança com a experiência, e Tiago 1, 2 e 4 também fala. Eu não vou ler, porque senão vai demorar aqui a gente. Então, tudo isso só para falar que Deus não cabe dentro da nossa caixinha. Então, tira Deus da caixinha, porque se você tentar colocar ele dentro da caixinha, não cabe e você vai acabar se escandalizando. Então, tenha um coração sensível para ter discernimento da forma que Deus está agindo. Busque experiências com Deus, porque através dessas experiências você vai desenvolver maturidade e não vai andar como essas pessoas daquela época, que diga também da nossa época também, que diga também a gente, muitas vezes, que fica esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas não é assim que Deus faz. E aí ele fala, a sabedoria, ela é comprovada pelos frutos. A sabedoria, ela é comprovada pelos frutos que ela gera, e não
pelos nossos preconceitos. Não, mas aí tem que acontecer assim. Deu fruto, o fruto é bom, então reconhece. Se Deus fosse previsível e modulado do jeito que a gente quer fazer, não tinha como ele estar com João Batista e com Jesus ao mesmo tempo. Por quê? Não, Deus está com aquela pessoa que jejua, que abre mão de tudo, que não se diverte, que vive naquela coisa. E aí, de repente, vem Jesus que não é esse perfil. Como é que Deus ia estar com os dois? Então, a gente tem que entender a forma como Deus age com os propósitos diferentes e com os tempos diferentes. A gente tem que aprender a discernir a vontade de Deus. E isso não tem como se fazer naturalmente, gente. A gente só consegue discernir a vontade de Deus espiritualmente. Então, a gente tem que pedir para Deus para Ele nos dar olhos espirituais para reconhecer aonde Ele está, aonde Ele não está, o que Ele está fazendo e o que Ele não está fazendo. E vamos para o 20. E aí Jesus começou a falar das cidades em que ele tinha realizado a maioria dos seus milagres, e ele começou a denunciar porque essas cidades não se arrependeram. E aí a gente volta lá para a história inexplicável de Jó, né? A gente olha para Jó e acha que Jó não merecia aquilo tudo, e aconteceu aquilo tudo. E a gente olha para cidades que não se arrependeram, e a gente descobre que a maioria dos milagres que Jesus fez, ele fez nesses lugares em que as pessoas não se arrependeram. Então, Deus também opera milagres no meio daqueles que não reconhecem. A gente quer ser muito dicotômico, né? Se a gente fizer isso, vai acontecer aquilo. A gente quer dar resposta para tudo. Gente, mas a gente não vai ter todas as respostas. A gente tem que parar de tentar dar resposta que a gente não tem. Então, Deus vai fazer coisas boas por pessoas ruins. A Bíblia fala que ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Então, a gente fica, às vezes, tentando condenar ou concluir coisas a respeito de pessoas que a gente não tem essa resposta. Então, Jesus fez milagre para pessoas que não se arrependeram. Mas, nesse caso, o milagre, ele não seria uma bênção, né? Na verdade, ele poderia ser até uma maldição, porque esse milagre ia testemunhar contra aquelas pessoas que não se arrependeram, porque elas tiveram oportunidade, uma grande oportunidade de reconhecer Jesus e não fizeram. Contar um testemunho rápido também de um pastor, muita gente aqui deve conhecer, o Luciano Subirá. Uma vez ele deu um testemunho que me deixou chocada nessa minha crença de que Deus só fazia as coisas por quem merecia, né? Por quem tinha fé e tal, e por quem andava certinho. Ele estava no culto ministrando, e aí um cara chegou lá no meio do culto, ficou o tempo todo na porta da igreja, com uma cara de deboche, de desprezo, e ele percebendo, né? E o cara ficou até o final. No final do culto, ele conversou com várias pessoas e esse cara veio pedir oração para ele. Aí ele viu que o coração do cara estava duro, que o cara estava realmente com um espírito resistente, né? E desprezando. E ele começou a pregar para o cara, né? Ele falou, mas você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tal. Ele falou assim, eu não quero. Eu quero só que você ore por mim e eu seja curado. Ele estava com câncer, cara. Aí o pastor ficou indignado, né? Falou assim, que absurdo. Claro que eu não vou orar. Tu não quer Jesus, né? Tipo, na cabeça dele. E aí ele continuou pregando, o cara falou assim, para de falar, eu não quero Jesus, eu não quero saber de nada que você está falando. Eu só quero que você ore por mim, que eu seja curado. E aí o pastor falou que... Eu não sei se era câncer, gente, desculpa. Não sei se era uma coisa visível. Mas, enfim, ele estava doente. E aí o pastor Luciano Subirá falou que Deus falou no coração dele, falou assim, você vai orar por ele vai ser curado e essa cura vai servir de testemunha contra ele no dia do juízo. E, de fato, o pastor orou por ele foi curado e esse homem foi embora sem querer Jesus. Então, foi exatamente o que aconteceu com essas cidades. Elas tiveram a oportunidade de se arrepender. Deus não deixou de fazer o milagre, mesmo sabendo que elas não iriam se arrepender. E aí o que ele fala para todas elas, né? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem realizado em Tiro, Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, né? Vestido roupa de pano de saco, isso quer dizer coberto com cinzas, isso quer dizer um profundo arrependimento.
E aí ele fala, mas eu afirmo para vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tiro e Sidom eram cidades de gentios, né? De povos que não eram judeus, desprezados pelos judeus. E aí Jesus está colocando eles numa condição superior a eles. Por quê? Porque eles tiveram acesso a algo que Tiro e Sidom não tiveram. Tiveram acesso a algo que Sodoma e Gomorra não tiveram. Então ele fala o seguinte, olha, se Sodoma foi destruída sem ter oportunidade de viver o que vocês viveram, pensa vocês que estão tendo contato com isso. Quanto maior a experiência que a gente tem com Deus, a manifestação que a gente tem de Deus na nossa vida, maior a responsabilidade que a gente carrega. Então, o milagre pode ser uma bênção, mas ele pode ser uma maldição, se a gente não reconhecer a Cristo, não reconhecer o poder de Deus diante disso. Ô, Nath, é mais ou menos assim, né? A quem é muito dado, muito será cobrado. Né? Exatamente. E hoje eu estava pensando nessa palavra, menina. Eu falei assim, gente, quem muito peca, né? Quem peca muito, ama muito, não tem aquele versículo? Tem. Quem abundou no pecado, superabundou na graça. Já é o outro lado, né? Um extremo, né? Exatamente. Então, Deus tem muita misericórdia para derramar, mas sobre aqueles que não reconhecem vem juízo. Eu vou lembrar uma história para vocês. Lembra de Ananias e Safira, lá em Atos, que por eles terem escondido a oferta, eles foram fulminados ali, né? Eles morreram, caíram mortos, né? Tanto ele primeiro quanto ela depois. Por que não acontece mais isso hoje em dia? Será que as pessoas não mentem? Né? Será que as pessoas não brincam mais? Mas o que acontece? Naquele momento, a manifestação de Deus estava tão intensa, tão forte diante das pessoas, que o preço era muito mais alto. Então, quanto maior a experiência que a gente tem com Deus, maior a responsabilidade que a gente carrega. Jesus não estava querendo que as pessoas reconhecessem ele para entronizar ele, para aplaudir ele, mas ele estava querendo conduzir as pessoas ao arrependimento. Esse é o propósito de Jesus, conduzir as pessoas ao arrependimento. Isso está lá em Lucas 5,32 e vários outros textos também falam sobre isso. Mas em Lucas 5,32 está escrito, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. O propósito de Jesus para fazer milagre, era compaixão e tudo, mas era tirar a gente dos nossos pecados. Deus quer nos conduzir ao arrependimento. E mais uma vez, né, a gente está conectando essa palavra aqui com o que a gente falou sobre o que prepara o caminho do Senhor ao arrependimento. E aí Jesus, no 25, fala o seguinte, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor, Deus dos céus até escondeu essas coisas dos sábios, dos cultos e revelou aos pequeninos. Jesus, vindo nessa forma mansa, nessa forma humilde, fez com que os poderosos se escandalizassem e com que os pobres, né, os sem cultura, tivessem acesso. E Jesus está ali reconhecendo isso. Deus, eu te louvo, porque na sua sabedoria o Senhor trouxe as boas novas, trouxe o evangelho àqueles que não tinham acesso a nada, aqueles que eram desprezados por toda a sociedade. Então, Jesus louva a Deus, porque foi assim que ele quis fazer. Pai, pois foi do teu agrado fazer dessa forma. Deus odeia a soberba e acolhe os humildes. Então, não é lá em cima, né, que Deus começa, é aqui embaixo que ele começa. Lá em Tiago 4,5 fala o seguinte, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus se aproxima dessas pessoas que têm esse coração, que reconhece, que se humilha, que se arrepende. Ele não está esperando da gente perfeição, ele não está esperando da gente fazer tudo certo, ele está esperando da gente essa humildade, esse reconhecimento, falar assim, eu sou pobre, eu sou doente, eu preciso. Né? E muitas vezes as pessoas não se achegam a Jesus justamente por causa de falar, mas eu sou muito pecadora, nossa, mas eu erro demais, mas eu tenho vícios, mas eu tenho problemas, mas a minha história é muito feia. Exatamente para essas pessoas que Jesus veio, foi exatamente dessa forma que Deus escolheu fazer, para que todos tivessem acesso. E
Deus escolheu se revelar à humanidade através de Jesus, dessa forma. Né? Lá em Lucas 12, 45 e João 14, 9 vai falar que quem vê o Filho, vê o Pai. Que Deus escolheu se manifestar através do Filho. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo quem Deus é. A gente está vendo o amor de Deus, a justiça de Deus, muitas vezes a ira de Deus, a compaixão de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo quem é Deus. E aí Jesus, então, vai fazer o convite para os pequeninos, para essas pessoas que sabem que precisam. Ele vai falar o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele faz convite para essas pessoas que não têm mais para onde ir, não têm o que fazer, que estão exaustas. E ele fala: vem para mim, que eu vou te dar o alívio, o descanso que você precisa, porque foi para isso mesmo que eu vim. E ele vai falar o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um jugo. Porque a gente sempre pensa em jugo, né? Quem é mais desse meio evangelical e escuta muito essa palavra, a gente pensa em jugo como peso, né? O meu jugo é leve. Então, é uma coisa que eu carrego e que o de Jesus é leve, o de Jesus é bom. Mas, na verdade, gente, jugo, ele sempre vai implicar dois, né? No caso, dois animais. Então, o jugo é isso aqui, ó. É uma coisa que é colocada em cima de dois animais para que eles sejam conduzidos juntos, né? No mesmo passo, no mesmo ritmo, andando no mesmo caminho. Então, é isso aqui, ó. E aí, inclusive, quando a Bíblia fala de jugo desigual, está falando isso, é quando você coloca um jugo sobre animais que estão tem portes diferentes, suportes. Vocês estão conseguindo ver a imagem aqui? Ou está tampando? Tá? Porque aparece uma telinha aqui para mim, eu não sei se aparece para vocês também. Quando você coloca jugo desigual, é isso. Ó. Quando você coloca em animais diferentes, para um vai pesar mais, o outro vai machucar, não vai dar certo. Mas jugo é isso aqui, ó. Então, quando Jesus fala para a gente tomar o jugo dele, quer dizer que Jesus está aqui e a gente vai estar andando com ele. Tomai sobre mim o meu jugo. O jugo de Jesus é andar do lado dele o tempo todo, aprendendo com ele, no mesmo caminho que ele está andando, no mesmo ritmo que ele está andando. Quando a gente toma o jugo de Jesus, a gente aprende com ele o quê? A ser manso e humilde. Então, por isso que ele fala, aprendam de mim, porque andando do lado de Jesus, a gente vai aprender com ele. Tudo isso. E o Brasil hoje. Oi? Descobri o Brasil. Até agora, eu nunca tinha parado para meditar sobre isso. Impressionante. O jugo... A visão que eu tinha do jugo era aquele peso nas costas, individual, né? Isso aí é o fardo, que Jesus vai falar aqui também. É tipo um fardo. Mas o jugo, ele nunca é sozinho. Ninguém carrega um jugo sozinho. Verdade. É com alguém. E esse alguém é quem? Jesus, porque ele está falando o meu jugo. Então, ele está chamando a gente para andar junto com ele, para aprender com ele a ser manso e humilde. O nosso mestre, gente, ele não é mau, ele não é opressor. Ele é manso e humilde. Ele quer andar lado a lado com a gente, nos fazendo compreender o caminho, o ritmo, a hora de parar, a hora de ir, a forma de fazer e conviver ali com ele. Lembrei de você, Ana Paula. E conviver ali com ele, ouvir a voz dele, saber o que fazer, como andar. Então, esse é o jugo. E aí, quando a gente aprende a ser como ele é... É forte, Nath. Estou aqui ouvindo tudo. Você é essa aí que anda no jugo de Jesus. Amém! Quando a gente aprende a ser como ele é, a gente encontra descanso. Fardo, e aí fardo quer dizer carga, né? Quer dizer um fardo, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando a gente fala de fardo, a gente está falando de uma carga individual. Deixa eu ver aqui se vai.
enxergar. Porque se for fardo, jugo. Fardo é isso aqui, ó. Tá vendo que é individual? Mas a gente toma o de Jesus, que o de Jesus é leve. Por quê? Porque ele nos ajuda. Como é que a gente vai entender isso, né? Que o fardo é leve e o jugo é suave. Porque quando a gente anda com Jesus, a gente vai andar movido pelo Espírito. E aí não é mais a nossa própria força, mas é na força do Espírito de Deus. E aí as coisas ficam leves, e aí as coisas ficam fáceis, no sentido quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito. Vai ser difícil quando a gente tiver que negar a nós mesmos, quando a nossa carne gritar, quiser fazer as coisas que são próprias da nossa carne. Mas quando a gente anda no Espírito, é isso que Jesus está nos convidando para fazer, a andar no Espírito, porque aí vai ser leve, aí vai ser suave. Quero finalizar lendo esse versículo aqui com vocês, que fala lá em 1 João 5, 3, fala o seguinte, ó. E aí eu vou ler o 4 também, que vai conectar com isso que a gente está falando. Ele vai falando sobre qual é o mandamento de Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo e tal. E o 3, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Gente, se tiver pesado obedecer, é porque você está tentando fazer na sua força. E aí para e clama ao Senhor, fala, Senhor, me ajuda. Dá lugar para o Espírito Santo agir, que aí vai ser leve, aí vai ser suave. Não é que você vai deixar de fazer, não é que você vai andar nessa teologia da graça, né, em que pode tudo, Deus perdoa tudo e a vida é fácil e tranquila. Não é isso. É quando você obedece, mas não é pesado, porque você tem a ajuda do Espírito Santo. E aí o 4 vai falar, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus? É uma pessoa que nasceu de novo, que tem uma experiência de transformação com Jesus, que deixou a sua carne parar de dominar e começou a deixar o seu espírito parar de dominar. Se você que ainda não teve essa experiência, busque diante de Deus. Deus, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma nova vida, eu quero andar pelo Espírito, me ajuda. E, gente, essa oração Deus não rejeita. Vai acontecer algo na sua vida, você vai começar a ver os seus desejos sendo mudados, os seus interesses sendo mudados, você buscando a palavra e entendendo e querendo agir de acordo com o que ela está falando com você. Então, quando a gente anda no Espírito, quando a gente experimenta desse novo nascimento, essa nova natureza, tudo fica leve. E a gente começa a experimentar de tudo isso aqui que Jesus está nos ensinando. Amém.